E aí, galerinha, muito bem. Nosso primeiro dia, primeira aula aqui, tá certo? Vamos estar dando início aí. E aí eu botei um cronograma lá, né? E botei cinemática primeiro, né? Mas eu resolvi iniciar por energia, porque é um assunto que, ao meu ver, assim, ele deveria vir nos primórdios, né, do ensino médio, né? A gente deveria iniciá-lo com esse assunto, apesar de que muitas escolas, né, ela não, assim, ela não deixa o primeiro professor de física escolher quais assuntos será dado, tá certo? E aí tem todo um cronograma lá. E aí, por ela não deixar, né, a gente dá início com cinemática. Mas energia é um assunto que para mim deveria vir primeiro, né? Porque energia é a base de tudo. A gente tem energia elétrica, que é o que a gente mais lida, né? Energia térmica, a gente tem, principalmente vinda do sol, né? Com os raios solares, a gente tem energia térmica. A gente tem energia elétrica, energia potencial elástica, né? A gente vê aí, eu tava até com elástico aqui, né? Energia potencial elástica a gente tem, e energia cinética, né? Energia do movimento, que em alguns casos aí a gente até fala na física. Muito bem, mas ele é um assunto para primeiro ano, às vezes o professor passa no segundo, a depender da grade curricular da escola, né? Do que ela entrega, quais os assuntos que a entrega ao professor para poder ele passar para a turma. Mas muito bem, estamos aqui com energia mecânica, porque até então nas provas eu observei que foi cobrado energia mecânica, né? Que é basicamente a energia que a gente tem com o movimento de mecanismos, né? E aí a energia mecânica ela é uma soma da energia de movimentos de determinados mecanismos, né? Muito bem. E aí nós temos aqui essa soma da energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento de objetos, né? Então um carro se movimentando, o motor dele emprega energia mecânica nas rodas, as rodas rotacionam e levam o carro para frente, né? Esse movimento que ele realiza, a energia que ele utiliza para realizar esse movimento, nós denominamos energia cinética, né? Muito bem. E aí temos energia potencial, a energia mecânica é a soma dessas energias, tanto cinética como potencial, né? Então temos energia potencial. A energia potencial ela pode ser distribuída de duas formas. Nós temos energia potencial gravitacional, como vocês podem ver aqui a equação, e energia potencial elástica, tá certo? Energia potencial gravitacional e elástica. Eu vou descrever aqui as fórmulas de cada uma, tá certo? Ó, a energia cinética, ela é a relação da massa dos objetos com a sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula aqui para energia cinética. Para energia potencial gravitacional, né? Nós temos o quê? Nós temos esta relação, energia potencial gravitacional, ela nada mais é que a relação das massas dos objetos, a gravidade, né? Por isso que é a energia potencial gravitacional, e a altura, né? Tá, eu vou descrever aqui, galera, mas já eu vou estar dando exemplos. Deixa eu botar de azul também. Muito bem. E a altura. Vou estar dando exemplos, tá certo? Sobre cada energia dessa. Muito bem. Então temos aqui a energia potencial gravitacional, tá certo? E energia potencial elástica. A energia potencial elástica ela é obtida através da seguinte relação: energia potencial elástica é a constante elástica, né? Muito bem, vezes aqui
a variação na deformação do elástico, né, podemos dizer assim, de uma mola, porque também ela se apropria dessa energia, né? Que energia pode ser um elástico, uma mola, como a liga que eu mostrei aqui, né? Se eu puxo ela, ela deforma, né? Então, por exemplo, eu estava aqui com a ligazinha amarela, né? E ela é nesse formato assim. E aí, inicialmente, ela está nesse formato. Se eu agora, ela está aqui ó, com esse comprimento X inicial. E se de repente eu estico ela, né? Nós temos aqui um outro comprimento de cá para cá, que é um X final. E aí, esse meu X, eu obtenho ali com a subtração do X final menos o X inicial. Aí eu obtenho um X, que é a variação do comprimento aí, né? Variação do comprimento da minha bola, do meu elástico, no caso aqui, né? Muito bem. E aí eu tenho essa relação para a energia potencial elástica, que nada mais é que a constante elástica, com a variação do comprimento ao quadrado dividido por 2, né? Veja que essa assemelha muito com a energia cinética, né? E aí, muito bem, temos essas fórmulas que se relacionam nesta soma, nos dando aí uma energia mecânica, né? Uma energia mecânica total. E aí, se temos um caso em que se apropria dessas três energias aqui, né? Se temos um caso que se apropria das três, cinética, gravitacional e potencial elástica, teremos a soma das três, né? Mas há casos isolados, né? Por exemplo, para a energia cinética, eu posso ter um carro que tem uma certa massa e ele tem uma certa massa m, né? E ele vai a uma certa velocidade v. Então, eu substituo meu m e meu v aqui e obtenho energia cinética. Tranquilo, né? Na potencial gravitacional, eu tenho uma bola que ela tem uma certa massa. E aí temos uma gravidade atuando, pois ela está próximo de um planeta. Temos uma certa gravidade atuando. E essa bola está a uma certa altura do planeta, né? Então, relaciono massa, gravidade e altura. Massa, gravidade e altura. E obtenho energia potencial gravitacional, né? E aí, por fim, energia potencial elástica, como foi falado, né? Nós temos, por exemplo, o elástico, que tem um comprimento inicial, né? E de repente ele é esticado, obtendo aí um comprimento final, x final. Então temos aqui uma variação do seu comprimento, né? Um delta x, x final, x inicial, né? Então temos, e esse é o delta x, tá certo? Eu vou representar geralmente só por x, né? Quando se trata de energia potencial elástica. E aí, muito bem, temos aqui a constante elástica. E o que quer dizer esse K, né? Esse K faz relação à propriedade do elástico, entendeu? Por exemplo, se ele for feito de um determinado material, né? A resina epóxi, por exemplo. Então, né? Ela tem uma certa rigidez, né? E de repente ele é feito com a resina mais densa, então é um elástico que é mais duro de ser esticado, então de repente ele não tem até uma variação de comprimento tão grande quanto essa, né? E aí varia pouquinho, né? Você estica, bota muita força e com a mesma força que você coloca para esticar o elástico também coloca essa força em você, né? E aí já falando da força elástica, né? A força elástica ela é proporcional à força que você aplica para puxar esse elástico. E isso só é possível, né? Isso depende, de elástico para elástico, porque ele tem uma propriedade que é essa constante elástica, né? A propriedade elástica de cada material. E aí, muito bem, esse K representa isso, né? E é um valor dado, né? Então na questão vai estar informando. Uma mola que tem a constante elástica dela, né? Que você tem um certo comprimento, e aí ele tem uma constante elástica de 9, por exemplo, né? Sei lá,
Varia os valores, né? A depender do material que a questão traz, né? Mas muito bem, esse é o resumão do assunto de energia, né? Claro que há outros detalhes também, né? Mas o em grosso modo, é isso. Para fechar, galerinha, o que acontece? Nós temos aqui, né? Sistema conservativo, a energia mecânica é constante. Assim temos energia mecânica inicial igual a energia mecânica final, tá certo? Há casos em que a energia ela é conservativa, né? Tanto a inicial é igual à final. E aí, beleza, muito bem. Mas há casos que não. E nesses casos, o que acontece? Geralmente, a energia ela se dissipa, certo? Numa colisão entre carros, por exemplo, né? Eles vinham a uma certa velocidade, colidiram, né? E aí essa energia da colisão ela não é transferida totalmente de um para o outro, né? A energia não se transfere totalmente de um para o outro, ela dissipa e dissipa em forma de calor. Toda a energia ela se dissipa em forma de calor. Por exemplo, se você dá um tapa no seu braço aí, você vai sentir um ardor. Esse ardor ele vem por parte por conta do impacto e por parte porque a região que você deu tapa, ela esquenta, certo? E aí ela geralmente fica até avermelhada, né? Porque há um aumento da temperatura também naquela região. Esse aumento da temperatura se dá por conta da dissipação da energia. A energia ela não é conservada totalmente, a energia mecânica, tá certo? A energia do movimento da sua mão aí, né? Ela não é conservada totalmente. Você movimenta ela, a energia cinética nós temos no movimento. Quando temos o impacto, essa energia parte é transferida para a mão e parte é dissipada, né, em forma de calor, esquenta. Ela esquenta um pouco o seu braço, para você dar um tapa no braço aí. Entendeu? Muito bem. E aí essa é a aulazinha sobre energia e eu vou dividir em 2 vídeos, vai ficar melhor para eu jogar no YouTube. Eu vou falar agora para a próxima aula aí. Desculpa, para o próximo vídeo aí eu vou falar sobre a questão em si lá, tá certo? Da provinha, beleza? Então, até já.